Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Química Inorgânica e na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos estudos dos compostos de coordenação. Para hoje eu vou discutir com vocês um pouco sobre as geometrias possíveis e muitas vezes encontradas para esses compostos. Bom, para o momento cultural de hoje eu escolhi essa canequinha aqui, que é uma canequinha que eu comprei lá em Paris, tá vendo? Tem todos os principais monumentos da cidade, com coraçõezinhos, né? Paris, a cidade do amor. Cidade legal, não é muito legal não, mas é legal. Se tiver a oportunidade de ir, dá pra ir. Dá pra pegar um trem e ir pra Londres também, que é muito melhor, mas enfim. Isso é outro detalhe. Bom, chega de conversa. Conforme nós discutimos na última aula, os compostos de coordenação são o produto de uma reação entre um ácido de Lewis e uma base de Lewis. Nele você vai ter uma espécie metálica. Nós vamos focar nos complexos metais de transição, tá? Não precisa ser não, mas enfim, vamos concentrar nisso. Então você vai ter aqui uma espécie metálica ligada a um ligante, que é uma espécie de existência independente e que liga doando um par de elétrons aqui. Então aqui tem alguns exemplos, né? Esse aqui é um complexo de níquel com 4 grupos carbonilas, né? A molécula de CO, fazendo essa ligação. O níquel aqui tem carga zero, certo? E cada ligante tem carga zero, então o meu complexo tem carga zero. Esse daqui seria o cloreto de hexaamin cobalto 3, então observe que cada molécula de amina está ligada ao cobalto, você forma uma espécie de carga mais 3, né, um íon complexo, que é neutralizado por 3 íons cloretos. Aqui eu já tenho um sulfato de hexaidroxo manganês, não, hexaaqua, desculpa, sulfato de hexaaqua manganês 2. E aqui outros complexos, a cisplatina e um complexo, um octacianido molibdênio 5. Então, são alguns exemplos de compostos de coordenação que nós estudamos na última aula. Aqui um ponto importante, que é o foco da nossa aula de hoje, vai ser o número de coordenação. Ou seja, quantas moléculas de ligantes, ou de forma mais precisa, quantos pontos do ligante, né? Porque você pode ter ligantes bidentados ou mais, mas quantas ligações covalentes existem entre o centro metálico e o ligante. Isso vai ser extremamente importante para definir a geometria desse composto. Então esse vai ser o foco da nossa aula de hoje. Bom, antes de dar prosseguimento, eu queria deixar registrados os meus agradecimentos às professoras Heloísa Beraldo, Letícia Regina e Patrícia Robles. No início desse período remoto, nós dividimos grupos, né, para preparar os materiais. A grande maioria dos materiais que eu todos os que eu apresentei para vocês até esse momento foram preparados por mim. Esse foi basicamente preparado por elas. Eu fiz algumas adaptações para o que eu estou falando, mas o crédito da preparação são dessas professoras que fizeram um excelente trabalho. Então deixo registrado aqui os meus agradecimentos. Eu fiz algumas modificações, mas nada muito sensível não. Então muito obrigados a elas. Bom, então essa aula é para discutir esse aspecto da estereoquímica dos compostos de coordenação. A estereoquímica ela vai estar relacionada à distribuição espacial dos ligantes em torno do meu centro metálico. E isso vai gerar as consequências de número de coordenação, a geometria, que é uma propriedade importante, e também isomeria. Nós vamos ver um vídeo mais à frente que esses compostos têm isomeria espacial, né, estereoisomeria, como existem lá na química orgânica. Então, o que vai determinar quantos ligantes se coordenam ao centro metálico e qual que é a geometria que ele vai adotar? São alguns parâmetros. Esses parâmetros eles vão competir entre eles para definir para aquele sistema específico qual vai ser a melhor configuração geométrica para ele. Então depende, por exemplo, o tamanho do átomo, né, ou íon central, se ele é grande ou se ele é pequeno. Os ligantes, se ele é grande ou se ele é pequeno, e que tipo de interação esse ligante pode ter um com o outro.
E também as interações eletrônicas que existem entre o ligante e o centro metálico. Nós ainda vamos estudar com muito detalhe esse terceiro ponto aqui. Hoje nós vamos focar principalmente no ponto 1 e no ponto 2, que são os pontos mais importantes. Então vamos lá. Bom, número de coordenação 2, quer dizer, eu vou ter dois ligantes ou um ligante fazendo uma ligação com bidentada, né, com o meu centro metálico, não é tão comum de você encontrar. Geralmente, você vai obter apenas compostos à base de cobre, prata, cobre 1 e prata 1, né, ouro ou mercúrio, que vão aparecer com essa geometria. Então, essa geometria vai ser linear, o ângulo entre os ligantes vai ser um ângulo de 180 graus, e aqui são alguns exemplos desses compostos nessa geometria. Um exemplo comercial é essa molécula aqui, né? Que forma que chama auranofina, que é o princípio ativo desse medicamento aqui, que é um medicamento à base de. É um medicamento que serve para tratar reumatismos. Então, é uma molécula com essa configuração, né? Número de coordenação 2, observe, o ouro está ligado principalmente ao enxofre e ao fósforo. Lembra-se que o ouro é uma base, é um ácido macio. Ácidos macios preferem ligar bases macias, então ele liga ao enxofre aqui, ó, e também liga no fósforo. Então, é um exemplo desse número de coordenação 2. O número de coordenação 3, ele é ainda mais raro. Contudo, você pode preparar o seu ligante, né, de modo que permita ele fazer uma coordenação 3. Existem alguns exemplos, à base de cobre mais, prata mais, ouro mais e mercúrio 2+. Eles vão adotar uma geometria do tipo trigonal plana, mas como eu disse, é extremamente raro. Isso aqui são algumas estruturas. Essas aqui são essa geometria, essa estrutura apresentada aqui, ela é derivada do dado experimental de raio-x, onde você mostra que nesse primeiro caso você vai ter a prata coordenada com esse ligante à base de 7 telúrios. Então observe que o ligante ele vai conseguir fazer 3 coordenações com o seu prata, e aí a geometria em torno da prata de fato vai ser uma trigonal plana. E aqui um outro complexo à base de ferro com esse ligante aqui também de forma trigonal plana. Observe, gente, que esse ligante ele é extremamente volumoso, ele é grande, ele ocupa muito lugar no espaço. Então é muito difícil, apesar do ferro preferir fazer mais ligações, simplesmente não cabe mais ligantes desse em torno do ferro. Então isso é um dos limitadores que nós vamos ter. O número de coordenação 4, ele vai permitir duas geometrias. Ou vai ser uma geometria do tipo quadrática ou uma geometria do tipo tetraédrica. Esse número de coordenação ele é razoavelmente comum na química de coordenação, então ela vai aparecer algumas vezes. Geralmente, para ser quadrático plano, você vai ter uma configuração eletrônica do tipo D8 ou S1D7. Então, alguns exemplos são compostos de platina, de níquel, de prata, de cobre. Todos esses aqui, o cobre não, mas a maior parte deles vão ter configuração eletrônica D8, que é uma configuração eletrônica que vai favorecer essa geometria. E os motivos para isso a gente vai discutir um pouco melhor lá na teoria do campo cristalino. Então aqui estão alguns exemplos, né? Você vai ter todos os seus ligantes no mesmo plano, por isso que o termo, né, geometria quadrado planar ou quadrática plana, formando ângulos de 90 graus entre si. Um representante muito importante nessa família é a cisplatina, onde você vai ter essa configuração aqui. É muito comum, tá, gente? Eu não sei a razão histórica para isso, mas geometria quadrática plana, você fazer a representação dessa forma, com duas cunhas indicando que está saindo para fora do plano da tela e duas pontilhadas indicando que está entrando para o plano da tela. Não é comum aparecer algo assim, ó, que seria a tendência natural nossa de fazer, né? Eu faria assim, pelo menos, né? Não é tão comum assim. O mais comum, por razões históricas, é apresentado dessa forma, entrando da tela e saindo da tela. Geometria tetraédrica
ela vai acontecer principalmente se você tiver um átomo central muito pequeno ou um ligante muito grande. Nesse caso, ele vai preferir assumir uma geometria desse tipo, uma geometria tetraédrica. Então, mas por quê? Qual que é a diferença? Imagina que o seu centro metálico seja pequenininho. Se o seu centro metálico é pequenininho e os seus ligantes estão a 90 graus, ó, observe que eles estão muito próximos um do outro. Então, se o seu íon central ele é pequeno, para evitar que os ligantes fiquem tão próximos assim, já que o ângulo aqui é de 90 graus, ele assume uma geometria do tipo tetraédrica, onde vai fazer com que a distância entre eles, né, a distância angular entre eles, vire uma distância de 109. Contudo, se o seu íon central é uma espécie maior, se você adotar uma geometria quadrática plana, né, a distância aqui é bem maior do que a distância aqui. Então, para espécies cujo íon central é maior, a geometria quadrática plana é mais favorável. Enquanto para moléculas que tenham um íon central menor ou ligantes mais volumosos, né, que também teriam um efeito semelhante, eles vão assumir geometria do tipo tetraédrica. Então, esses aqui são alguns casos, né? Geralmente você vai ter com esses ligantes, cloreto, brometo, iodeto. Os motivos para isso também podem ficar um pouco mais claros mais para frente. Eles vão tender a formar complexos quadrático plano. Interessante, se você analisar na tabela periódica, né, a família da platina é a que costuma ter geometria quadrática plana. Se você olhar lá, o níquel, você vai ter níquel, platina e paládio. A platina e o paládio, você vai encontrar em muitas ocasiões com geometria quadrática plana. O níquel, por ser pequenininho, a tendência já é ele ser encontrado com geometria tetraédrica. Um outro detalhe importante, vou voltar aqui na geometria quadrática plana, é que ela é muito importante e muito comum para aplicações em catálise homogênea. Por quê? Porque na catálise homogênea, durante o processo catalítico, você vai precisar que a sua molécula que vai participar da reação se ligue no complexo, aconteça as reações e depois ela vai embora. E a geometria quadrática plana é uma geometria que permite, né? Ela tem muito espaço acima e abaixo aqui, então a molécula consegue fazer esse movimento. Então esses elementos do grupo da platina que eu mencionei, paládio, platina, ouro, irídio, rutênio, ródio, são elementos que vão ser muito utilizados em catálise, porque eles vão assumir esse tipo de geometria e vão permitir esse tipo de reação. Bom, o número de coordenação 5 já é bem menos comum em química de coordenação do que é a geometria quadrática plana e do que é a geometria com o número de coordenação 6, que nós vamos discutir um pouco mais para frente. O número de coordenação 5 ela vai permitir duas geometrias, bipirâmide trigonal e a pirâmide de base quadrada. Então esse aqui é um exemplo, né, de uma pirâmide quadrada e essa aqui é uma bipirâmide trigonal. Essas duas geometrias, elas têm uma diferença de energia muito pequena entre elas. De modo que a tendência é que elas fiquem se convertendo uma na outra numa rotação, né, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho, chamada de rotação de Berry. Essas geometrias, essas duas, são geometrias que vão permitir sítios de ligação distintos, quer dizer, nem todos os átomos aqui vão estar em posições equivalentes. Na geometria quadrada, né, pirâmide de base quadrada, o que você tem aqui? Você vai ter, primeiro, esse plano aqui, onde você vai ter esses 4 ligantes estão a 90 graus um do outro. Esse plano é conhecido como plano basal. E perpendicular a esse plano, você vai ter um ligante, e esse ligante vai estar em um eixo que é chamado de eixo axial. Já na bipirâmide trigonal, você vai ter um plano que vai conter 3 ligantes, sendo que esses ligantes estarão a 120 graus um dos outros.
Esse plano é conhecido como plano equatorial. E perpendicular a ele, você vai ter um eixo que vai ser conhecido como o eixo axial. Bom, como eu falei, a diferença de energia entre as duas formas, né, ela é extremamente pequena, de modo que uma conversão contínua de uma em outra acontece. Então, por exemplo, olha só, eu estou partindo aqui de um complexo de geometria do tipo bipirâmide trigonal. O que acontece? Eu vou ter esses dois ligantes aqui, o amarelinho e o verde, vindo para essa direção apontada pela seta. Quando eles fizerem isso, eles vão chegar nessa configuração aqui. Se você analisar, olha o quadrado aqui, ó. Então, esse verdinho aqui, que estava numa posição equatorial, ele passa para a posição axial dessa molécula aqui, na geometria pirâmide de base quadrada. E depois, esse daqui, eles descem para formar de novo uma bipirâmide trigonal. Então esse movimento ele acontece o tempo todo para essa geometria. Você vai ter uma interconversão de espécies aqui o tempo todinho. Sem dúvida nenhuma, a geometria mais comum, né, o número de coordenação mais comum que nós temos vai ser o número de coordenação 6. Você vai encontrar para eles na configuração eletrônica para praticamente todos os metais, desde D0 até a configuração eletrônica D9. Sendo que a geometria mais comum é a geometria octaédrica, que pode ser perfeita ou pode ser distorcida também. Então a gente já viu alguns exemplos, né, como por exemplo aqui no hexamin cobalto 3 mais aqui, né? Você vai ter um arranjo aqui com a configuração que vai ser uma configuração octaédrica, uma geometria octaédrica. Gostaria de chamar a atenção, gente, que na geometria octaédrica eu não tenho sítios que não sejam equivalentes. Eu já ouvi falar pessoas falando de equatorial e axial, contudo chama atenção que para octaédrico isso não existe. Se você fizer uma rotação aqui, você consegue levar qualquer um ponto para um outro ponto equivalente. Então todos os sítios aqui são exatamente iguais. Essa geometria pode não ser necessariamente perfeita, então você pode ter duas ligações um pouco mais alongadas ou um pouco mais comprimidas. A gente vai estudar isso um pouco quando a gente estiver vendo a teoria do campo cristalino. Além disso, eu posso ter outros tipos de distorção, como por exemplo o movimento de faces. E aí vai gerar uma distorção romboédrica ou uma distorção trigonal. Tudo vai depender do número de faces, que estão sendo alteradas ao mesmo tempo. Então o romboédro está aqui, e isso aqui seria uma espécie de um prisma, né? De um prisma de base triangular. Essas denominações D2H e D3D são denominações relacionadas à teoria de grupo, que é uma coisa que vocês vão estudar lá na frente quando vocês estiverem na Inorgânica 3, que dá a gente ferramentas muito poderosas para trabalhar a simetria de um complexo. Aqui a gente não vai entrar em detalhes porque é um pouquinho mais pesado do que a gente está vendo aqui, bem mais complexo. Eu posso ter também complexos com número de coordenação mais alto, mas aí já não é tão comum. E aí, por exemplo, para o número de coordenação 7, você vai ter todas essas geometrias aqui que são possíveis. De um octaedro monoencapuzado, um prisma trigonal monoencapuzado ou uma bipirâmide pentagonal. Qual que vai ser a geometria adotada vai depender do ligante, vai depender do metal, sendo que muitas vezes ele pode se converter de uma em outra, ter um movimento fluxional como tinha lá também, no caso com o número de coordenação 5. Aqui são alguns exemplos que existem, né, experimentais dessas geometrias, né? Então você tem esse composto aqui à base de tálio, esse segundo composto aqui é a base de zircônio, e esse terceiro composto aqui é a base de escândio. E eu chamo a atenção para vocês que o ligante ele é preparado, nesse caso aqui,
de modo a permitir essa geometria. Não é tão comum para você ter em geometrias, em compostos de coordenação. E você ainda pode ter mais. Esses aqui são alguns exemplos de número de coordenação igual a 8. Contudo, a gente vai focar mais, tá, gente, em estudos de octaédricos. Bom, existem também situações onde você vai ter complexos com mais do que um centro metálico. Se não houver ligação metal-metal, como é esse caso aqui, observa, os íons cobre, eles estão ligados, formando essa estrutura, a partir dos carboxilatos. Mas não existe uma ligação cobre-cobre. Então, nesse caso, esse aqui é chamado de um complexo em gaiola. Agora, existem outras situações, como esse composto de manganês aqui, onde tem uma ligação manganês-manganês. Esses compostos onde tem a ligação metal-metal, eles já são conhecidos como clusters. Nós não vamos entrar em maiores detalhes deles, não, só estou apresentando a classificação para vocês saberem que existem. Bom, pessoal, era basicamente essa ideia. Eu só queria apresentar para vocês algumas das geometrias mais comuns, para vocês saberem que existe. E na sequência agora nós vamos dar continuidade, estudando nomenclatura, estudando isomeria, que vai existir quando você tiver esses compostos. E depois nós vamos partir para o estudo das ligações químicas que envolvam esses compostos. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, faz um joinha para a tela do computador. Desejo a vocês tudo de bom. Um forte abraço. Cuidem-se. Tchau!